Só de ouvir a palavra Apocalipse, muita gente sente medo. Fim do mundo, catástrofes, o anticristo, a marca da besta. 666! Mas e se eu te disser que você está entendendo tudo errado? E se o livro mais mal compreendido da Bíblia for, na verdade, o mais esperançoso? Olá, meus irmãos. Hoje vamos desvendar juntos o livro do Apocalipse. Não de forma superficial, mas entendendo o contexto, os símbolos e a mensagem que São João quis transmitir. Prepare-se, porque nos próximos 30 minutos você vai descobrir que o Apocalipse não é sobre terror, é sobre vitória. Pega um cafezinho, se acomoda e vamos juntos nessa jornada. Primeira coisa que você precisa entender: a palavra Apocalipse não significa o que você pensa. O que significa Apocalipse? A palavra vem do grego apocalipsis, apocalipsis. E sabe o que significa? Revelação, desvendamento, manifestação. Não tem nada a ver com destruição ou fim do mundo. O título completo do livro é Apocalipse de Jesus Cristo, ou Revelação de Jesus Cristo. É Jesus sendo revelado em sua glória, em seu poder, em sua majestade. Por que então associamos com o fim do mundo? Porque ao longo dos séculos, especialmente após o ano 1000, surgiram movimentos milenaristas que usaram o Apocalipse para prever datas do fim do mundo. Houve pelo menos 200 previsões de fim do mundo baseadas no Apocalipse. Todas falharam. Mais recentemente, filmes de Hollywood fixaram na mente das pessoas que Apocalipse, uma catástrofe mundial. Mas não é isso que São João escreveu. O Apocalipse é um livro de esperança. João estava dizendo aos cristãos perseguidos: eu vi o fim da história, e nós vencemos. Cristo triunfa. Não desistam. Então, toda vez que você ouvir Apocalipse, pense: revelação de Jesus Cristo vitorioso. Mas quem escreveu esse livro? E por quê? E quando? Vamos ao contexto histórico, porque é essencial para entender o Apocalipse quem escreveu. São João Evangelista, o discípulo amado de Jesus, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e as 3 cartas de João. João era o último apóstolo vivo. Todos os outros já haviam sido martirizados. Onde ele estava? Exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, na Grécia. Era uma colônia penal romana. João foi banido para lá por causa de sua fé. Quando foi escrito? Por volta do ano 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. João tinha aproximadamente 90 anos de idade. Qual era o contexto? Os cristãos estavam sendo terrivelmente perseguidos. O imperador Domiciano se declarava Senhor e Deus e exigia adoração. Quem não adorasse o imperador era preso, torturado, jogado às feras, crucificado, queimado vivo. As 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, que João menciona, estavam sofrendo essa perseguição. Cristãos estavam sendo martirizados diariamente. Muitos estavam desanimados, com medo, questionando: onde está Deus? Por que não nos livra? O Império Romano é invencível. Nesse contexto, João, preso em Patmos, recebe uma revelação de Jesus Cristo, e o que ele vê? Que apesar de toda a aparência de vitória de Roma, de toda a perseguição, de todo o sangue derramado, o fim da história já estava escrito. Cristo vence. E João escreve essa revelação para encorajar as igrejas perseguidas. Mas por que usar tantos símbolos? Por 3 razões. Segurança. Se os romanos pegassem o livro, não entenderiam que era uma crítica ao império. Os símbolos eram um código secreto. Estilo literário. Era o gênero apocalíptico comum na época. Daniel e Ezequiel usaram o mesmo estilo. Profundidade. Os símbolos revelam verdades espirituais que palavras simples não conseguiriam expressar. Entendeu o contexto? Agora vamos ao livro em si. O Apocalipse tem 22 capítulos e pode parecer confuso, mas tem uma estrutura muito organizada. Vou mostrar as 7 partes principais. Parte 1, prólogo e visão de Cristo glorioso. Cap 1. João vê Jesus Cristo ressuscitado em sua glória.
Não mais o carpinteiro humilde de Nazaré, mas o Rei dos Reis, vestido com vestes reais, olhos como chama de fogo, voz como muitas águas. Jesus diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estava morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Que abertura poderosa! Parte 2. As 7 cartas às 7 igrejas. Capítulo 2 e 3. Jesus dita 7 cartas para João, enviar às igrejas da Ásia Menor. Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Esmirna, a igreja perseguida. Pérgamo, a igreja que tolerava falsos mestres. Tiatira, a igreja que tolerava a imoralidade. Sardes, a igreja que estava morta. Filadélfia, a igreja fiel. Laodiceia, a igreja morna. Cada carta tem elogios, críticas e promessas. E atenção, essas cartas não eram só para aquelas igrejas. São para todas as igrejas de todos os tempos. Você consegue identificar em qual igreja sua comunidade se encaixa? Parte 3. A visão do trono celestial. Capítulos 4 e 5. João é levado ao céu em espírito. Ele vê o trono de Deus cercado por 24 anciãos, representando o povo de Deus do AT e NT. 4 seres viventes, querubins, adoram dia e noite. Santo, santo, santo. E então aparece um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu ou na terra pode abrir. João chora, até que um dos anciãos diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu e pode abrir o livro. João olha esperando ver um leão. E o que ele vê? Um cordeiro que parecia ter sido morto. É Jesus. Leão pela vitória, cordeiro pelo sacrifício. Que imagem poderosa. Parte 4. Os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Capítulo 6, 16. Agora vem a parte que todo mundo conhece. Os selos, trombetas e taças. São 3 séries de 7 juízos divinos. Os 7 selos. Quando o cordeiro abre cada selo, acontecem eventos dramáticos. 4 cavaleiros, conquista, guerra, fome e morte. Mártires clamando por justiça. Terremotos e sinais cósmicos. As 7 trombetas. Anjos tocam trombetas e acontecem pragas que lembram as pragas do Êxodo. É Deus mostrando que Ele está no controle. As 7 taças. São os juízos finais derramados sobre o mal. Importante, essas 3 séries não são cronológicas. Não é. Primeiro acontecem os selos, depois as trombetas, depois as taças. Elas são paralelas. São 3 formas diferentes de descrever a mesma realidade. A luta entre bem e mal ao longo da história. Parte 5. A mulher, o dragão e as bestas. Capítulo 12 e 14. Agora vem os símbolos mais famosos. A mulher vestida de sol representa Israel, Maria e a igreja. Ela dá à luz o Messias, o dragão vermelho, Satanás com 7 cabeças e 10 chifres, querendo devorar o filho da mulher, a besta do mar, o Império Romano perseguidor. Tem 7 cabeças, 7 imperadores e 10 chifres reinos, a besta da terra, o culto imperial, a propaganda romana, o número 666. Falaremos disso em detalhes depois. Essa parte mostra a guerra cósmica, o dragão Satanás versus o Cordeiro Cristo. Parte 6. A queda de Babilônia, capítulo 17 e 19. Babilônia é o código para Roma. João profetiza a queda do império que está perseguindo os cristãos, e historicamente isso aconteceu. Roma caiu, mas mais que isso, toda potência que se levanta contra Deus cai. Depois da queda de Babilônia, acontecem as bodas do Cordeiro, a união de Cristo com sua igreja. Então Cristo aparece como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, montado num cavalo branco. Parte 7. O novo céu e a nova terra, capítulo 20 e 22. O dragão é lançado no lago de fogo. Acontece o juízo final, cada um julgado segundo suas obras. E então, a parte mais linda, vi um novo céu e uma nova terra. Deus enxuga toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. A nova Jerusalém desce do céu, a cidade de Deus, onde viveremos para sempre. E o livro termina com Jesus dizendo: eis que venho em breve. E João respondendo: vem, Senhor Jesus. Maranata. Essa é a estrutura.
Agora vamos aos símbolos. O Apocalipse está cheio de símbolos. Vou explicar os principais. Os números, Sé, número da perfeição, da completude. 7 igrejas, totalidade da igreja. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, completude dos juízos. 7 Espíritos de Deus, plenitude do Espírito Santo. 12, número do povo de Deus. 12 tribos de Israel. 12 apóstolos. 144.000, sendo 12 vezes 1.000, totalidade do povo de Deus salvo. 4, número da criação, 4 pontos cardeais. 4 seres viventes, toda a criação adorando. 3,5, 42 meses ou 1.260 dias, mas tempo limitado da tribulação é metade de 7, imperfeição. Representa o tempo do sofrimento, mas sempre limitado por Deus. 6,66, número da imperfeição máxima, 6 é imperfeito, fica aquém de 7. 6,76 é tripla imperfeição, humanidade sem Deus. Provavelmente é Nero César em numerologia hebraica. Representa todo o poder humano que se opõe a Deus. 1000 anos, plenitude, tempo completo, não literal. As cores branco. Vitória, pureza, ressurreição, vestes brancas dos salvos. Cavalo branco de Cristo vitorioso, vermelho. Sangue, martírio, guerra, dragão vermelho. Cavalo vermelho da guerra, escarlate e púrpura, riqueza, luxúria, império, roupas de Babilônia. Negro, fome, morte, trevas, oés animais, o cordeiro. Jesus Cristo sacrificado, mas vitorioso. Aparece 28 vezes no Apocalipse. O dragão, Satanás, vermelho com 7 cabeças, antigo inimigo. O leão, Jesus também. Leão da tribo de Judá, força e realeza. As bestas, Isaac, poderes políticos opressores. Primeira besta, Império Romano. Segunda besta, culto imperial. Mas também representa toda a potência que se opõe a Deus ao longo da história. Os 4 cavaleiros, cavalo branco, conquista, império expandindo. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo negro, fome, crise econômica. Cavalo amarelo, morte, pestilência. Outros símbolos importantes: a mulher vestida de sol, Israel, Maria, igreja, coroada com 12 estrelas, 12 tribos, apóstolos, lua sob os pés. Grávida do Messias, as 7 igrejas. Candelabros de ouro representam toda a igreja iluminando o mundo. Os 24 anciãos, um povo de Deus completo, 12 patriarcas, Antigo Testamento, plus 12 apóstolos, Novo Testamento. Os 144.000 não é número literal. 12 tribos vezes, 12 apóstolos vezes 1000, significa todos os salvos. A Nova Jerusalém, céu, eternidade com Deus, cidade cúbica, santo dos santos. 12 portas, 12 fundamentos, rio da vida, árvore da vida, percebeu? Cada símbolo tem significado profundo. E agora que conhecemos o contexto, a estrutura e os símbolos, qual é a mensagem central do Apocalipse? A mensagem em uma frase: não desistam. Cristo já venceu. O mal cairá, vocês reinarão com ele. João estava dizendo aos cristãos do ano 95, eu sei que vocês estão sofrendo. Sei que o Império Romano parece invencível. Sei que vocês estão sendo mortos. Sei que parece que Deus está ausente. Mas eu vi o fim da história. E no final, Babilônia cai. O dragão é derrotado. As bestas são destruídas. Cristo reina. Os mártires são recompensados. Deus enxuga toda lágrima. Morte e dor não existem mais. Então perseverem, resistam. Não adorem o imperador. Não neguem Cristo, pois a vitória é certa. Interpretações do Apocalipse. Ao longo da história, surgiram 4 principais formas de interpretar. Preterista. Tudo se refere ao contexto do século I. Babilônia seria Roma, cumprido na queda de Roma. Historicista. Os eventos se desdobram ao longo da história. Cada símbolo representa um período histórico.
Futurista. Tudo ainda vai acontecer no fim dos tempos, visão mais comum em protestantes americanos. Idealista. São princípios espirituais válidos para todas as épocas, a luta entre bem e mal em todos os tempos. Qual está certa? A Igreja Católica adota uma interpretação que combina elementos. O livro foi escrito para o contexto do século I, preterista, mas seus princípios se aplicam a toda a história, idealista, e apontam para a consumação final quando Cristo voltar, futurista. O importante é não fazer especulações sobre datas. Jesus disse claramente, daquele dia e hora ninguém sabe. Erros comuns. Tentar decifrar datas do fim do mundo. Identificar pessoas atuais como a besta ou o anticristo. Usar o Apocalipse para teorias conspiratórias. Ter medo do livro. Ignorar o contexto histórico, como ler corretamente. Conhecer o contexto do século I. Entender os símbolos. Ler com a igreja, não sozinho. Buscar a mensagem espiritual. Focar em Cristo vitorioso. Aplicar a vida, perseverar na fé. O Apocalipse não é um quebra-cabeça para resolver, é uma mensagem de esperança para viver. Meus irmãos, chegamos ao final, mas eu quero fazer uma pergunta. O que o Apocalipse tem a dizer para você hoje? As lições do Apocalipse para nós. Você está numa guerra espiritual. O dragão existe. As bestas existem. A luta é real. Mas Cristo já venceu na cruz. A vitória é certa. Tu persevere na fé, assim como os cristãos do século I enfrentaram perseguição. Você enfrenta pressões. Pressão para negar sua fé. Pressão para aceitar imoralidade. Pressão para se conformar com o mundo. Resista. A recompensa é eterna. Não adore os ídolos de hoje no século I. O ídolo era o imperador. Hoje, os ídolos são dinheiro, poder, prazer, fama, tecnologia. Não dobre os joelhos para nenhum deles. 4. Confie. Deus está no controle. Mesmo quando parece caos, Deus está no trono. Os selos são abertos pelo Cordeiro. As trombetas são tocadas pelos anjos de Deus. Nada foge do controle divino. 5. O mal cairá, toda a Babilônia cai. Todo o império passa. Todo dragão será derrotado. A vitória do mal é temporária. A vitória de Cristo é eterna. A esperança além do sofrimento. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Seu sofrimento atual não é o fim da história. Jesus volta, eis que venho em breve. Ap 22:7, Cristo voltará. A história terá fim. O bem triunfará. Viva como quem sabe que ele pode voltar a qualquer momento. Meus irmãos, o Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de esperança. É um livro de vitória, é um livro de consolo. João viu o fim da história e quer saber? Nós vencemos. Cristo reina, o dragão cai, a morte acaba. Deus enxuga as lágrimas e nós viveremos para sempre na presença de Deus. Então não tenha medo do Apocalipse, leia-o com fé. Estude-o com humildade. Viva-o com esperança e responda junto com São João: Vem, Senhor Jesus. Maranatá! Se este vídeo te ajudou a entender o Apocalipse, deixa seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para mais conteúdos sobre a Palavra de Deus. Nos comentários me diga, qual parte do Apocalipse você mais gostou de entender? Que Deus abençoe você. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo. Cristo venceu.